Bom dia! Hoje nós vamos trabalhar a relação aí entre o conceito de liberalismo e administração. Então, no vídeo anterior, nós já vimos como o conceito de revolução industrial estava interligado ao conceito de administração. E hoje nós vamos entender como o conceito de administração está ligado ao liberalismo e, consequentemente, à revolução industrial. Eu já disse que para você compreender o período do liberalismo, você precisa compreender o período anterior ao liberalismo, que é, a grosso modo, a Idade Média. Então eu já disse para vocês que na Idade Média, lembrando lá dos reis, castelos, guerras campais e tudo mais que acontecia na Idade Média, nós temos uma figura central que é a do rei. E nesse estabelecimento dessa figura, inicialmente, os reis eram despóticos. O que significa despóticos? Eles eram extremamente ditatoriais e se arrogavam o direito de serem donos de todo e qualquer bem que estivesse dentro das suas fronteiras territoriais. Significa dizer que eles diziam que eram donos de tudo. Obviamente que isso é um problema em uma sociedade que busca ser produtiva, por uma razão simples. Se eu vou ser produtivo e vou trabalhar e vou acumular bens, para que eu vou fazer isso sabendo que uma hora ou outra o rei pode passar, entender que aquilo ali é dele e tomar para si? E a mesma lógica de um Estado comunista. Por que a União Soviética ruiu? Porque as pessoas simplesmente deixaram de ter um alento na produtividade, porque tudo era do Estado. Então, o que produzia 2 tinha que dar tudo para o Estado, e o que produzia 10 também tinha que dar tudo para o Estado. Então a lógica do de 2 é produzir 1, e a lógica que produz 10 é não produzir nada, porque é desmotivador você não poder ser proprietário da sua capacidade produtiva ou do fruto da sua capacidade produtiva. Então acontecia mais ou menos a mesma coisa na Idade Média. Mas nesse período as pessoas estavam presas à terra. Então as pessoas eram camponeses. A esmagadora maioria das pessoas morava em áreas rurais, presas à terra e orientadas a produzirem alimentos. Alimentos é fruto da terra. Então elas moravam em comunidades e grande parte delas tinham laços consanguíneos e laços históricos, ou seja, as famílias moravam naquele mesmo lugar durante muitas gerações, por uma razão simples: as pessoas estavam presas à terra. A terra era a propriedade dos nobres e as pessoas que moravam na terra também eram propriedade dos nobres. Então os nobres não permitiam que essas pessoas transitassem em territórios diferentes, porque elas eram propriedades dos nobres. E os nobres, pelo sistema de vassalagem, propriedade do rei. Então as pessoas estavam presas ali. Não haviam comunidades e vilarejos, né? Esses vilarejos formavam comunidades. E obviamente os laços econômicos não eram os primordiais nessas relações. As pessoas estavam presas à terra, então elas faziam o que dava para fazer. Por isso que a fome era constante, não havia método de trabalho, a escassez era comum, as pessoas não estavam motivadas a serem produtivas e por aí vai. Mas aí há uma transição. Nós já vimos no vídeo anterior que o tripé Estado, sociedades liberais ou sociedades livres e propriedade privada eram conceitos que estavam se estabelecendo. E aí vem o cara chamado Adam Smith. E o Adam Smith ele dá um corpo teórico para essa mudança de mentalidade que já estava acontecendo
não aconteceu de uma maneira igualitária em todos os lugares, assim, no estralar de dedos. Não, foi uma mudança gradativa que foi atingindo em alguns lugares primeiro e em outros por último. Então, se na Inglaterra houve uma aceitação incrível, Inglaterra e Estados Unidos, na Rússia não houve aceitação e ela ficou uma sociedade agrária até que por fim aconteceu a Revolução Russa, que jogou ela no comunismo. Mas Adam Smith ele vai resumir todo esse conjunto de mudanças também num tripé. Qual que é o tripé que ele fala? Que é a base do liberalismo. 3 direitos fundamentais: o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Então nós já vimos no vídeo anterior que essas são as bases da Revolução Industrial, que por sinal também são as bases da economia liberal. Então o liberalismo ele tem como base esses 3 elementos fundamentais: o direito à vida, porque ninguém pode ser propriedade de outra pessoa, exceto no regime de escravidão, que aconteceu ainda no regime liberal. Então, o direito à vida, o direito à liberdade. As pessoas têm direito de transitar, mudar-se para os lugares que elas acham mais adequados ao desenvolvimento do seu potencial produtivo. E por fim, o direito à propriedade. Se ela exercitar esse potencial produtivo, o resultado dessa produtividade deve ser desse indivíduo, dessa pessoa. Então, é a partir desse credo da economia que nós partimos de uma sociedade comunitária, onde tudo era comum porque tudo era do rei e tudo era dos nobres, para uma sociedade moderna. Vê a diferença entre sociedade e comunidade. Sociedade é um acordo entre partes. Comunidade é baseado em antiguidade e laços consanguíneos. Então, comunidade é uma característica da Idade Média e sociedade é uma característica da sociedade moderna. Certo? Então, esse foi o modelo que dominou. Então o liberalismo ele se consolidou na Inglaterra, se consolidou nos Estados Unidos e mostrou ao mundo que quando as pessoas percebem que elas têm direito à vida, têm direito à liberdade e têm direito à propriedade, elas se tornavam muito mais produtivas. E de fato foi o que aconteceu. Então aí nós temos um Estado que garante a vida, porque garante a segurança daquele território, daquele espaço geográfico. Uma democracia que a sociedade livre traduziu todo um conjunto de leis e estabeleceu um regime de relação entre as pessoas chamada democracia, E a democracia garantiu a liberdade das pessoas, o Estado de Direito, uma sociedade civil, não é mais uma sociedade aristocrática. Na Idade Média era uma sociedade aristocrática. O que quer dizer isso? Que as linhagens de nascimento e linhagens nobres tinham preponderância sobre a produtividade dos indivíduos. Na sociedade moderna, não. Pela lei, quem é mais produtivo, quem acumula mais, tem mais status. Obviamente que essas duas coisas acabam caminhando juntas. E por fim, o fator aí da propriedade privada deu luz ao chamado livre mercado, ou a livre competição entre os indivíduos, entre as organizações, entre as indústrias, entre as empresas, entre o comércio, enfim, o chamado livre mercado, que por sinal deu luz ao chamado capitalismo. Então, aqui deu para você perceber a relação entre o credo liberal, credo é as ideias liberais, a revolução industrial, o capitalismo, que deu origem à sociedade que nós vivemos hoje, uma sociedade moderna, certo? O modelo de mercado
Então o modelo de mercado é que deu à luz a sociedade que nós vivemos hoje, né? Então é para você compreender a relação entre um e outro, né? No próximo vídeo aí nós vamos ver outras relações aí que para você compreender a importância da TGA, né? Nós vamos ver a relação entre a administração e a urbanização ou a construção de grandes centros urbanos, cidades, né? Mas fica para o próximo vídeo. Muito obrigado, até a próxima aula.